E hoje na nossa cozinha tem um pão bem interessante, viu? Pão de sardinha com azeitonas pretas. E olha, vai ficar uma delícia. E com ingredientes sempre muito fáceis. A velha e boa sardinha em lata, que hoje em dia você encontra em algumas marcas a sardinha até com molho de tomate. Você pode usar também. Use aquela da sua preferência, da marca que mais goste. Então vamos primeiro misturar essas delícias, né, que estão aqui, que são a sardinha. Você pode escorrer um pouquinho do óleo, porque nós vamos usar óleo na massa. Então, ó, tá aqui mostrando a minha... Isso, ó, a sardinha, que já vem, né? É só dar uma amassada, que aí ela vai triturar um pouco. Cebola, essa cebolinha picada, né? Menor um pouco. Aí a gente dá uma azeitada nessa cebolinha aqui. No lugar da cebola, se você quiser usar só cebolinha picadinha, também pode. Eu até, no meu caso, eu usaria aquela cebolete, né? Menorzinha, para não fazer creque na cebola. E aqui a azeitona preta. Se você comprar a que tem caroço, você retira, né? Tem que desencaroçar, cortar. E se for essa redondinha, ela já vem pronta. Um pouquinho de sal e vamos reservar esses ingredientes. E vamos para a massa. A massa de pão, basicamente, né, tradicional, leite, ovo, óleo, farinha de trigo. E ao invés da gente usar o fermento biológico, nós vamos usar o fermento em pó. Na verdade, vai ficar um pão-bolo, porque nós vamos colocar aqui nessa assadeira de pão para ela ficar com um formato mais interessante. Mas a textura ela não vai ficar muito elástica, porque nós vamos usar o fermento em pó. Então, se você não tem uma assadeira dessa de fazer pão, se você gosta de fazer, providencie uma, né? Se não, você pode fazer num tabuleiro um pouquinho menor. E sempre lembrando, tem que untar com manteiga, enfarinhar com farinha de trigo e deixar o forno já pré-aquecido a 180 graus. Vamos lá. Leite, quantidade que a gente pede aí na receita. Vamos já misturar os ovos. Aí a gente dá uma ligeira batida. Eu gosto de sempre ir colocando o sal assim, aos poucos. Óleo. Se você quiser misturar um pouco de azeite a esse óleo, também pode. E aqui vamos colocar a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto que eu quero. E já misturando os ingredientes que nós deixamos ali reservados. Dá uma misturada boa aqui nessa primeira farinha para não ficar empelotada, ó. Isso é sempre muito importante, por isso que a gente não deve jogar a farinha toda de uma vez. Então, ó, outra coisa importante para quem gosta de fazer essas coisas em casa, gente, ó, é isso aqui, tá? O fouet, que é um ótimo utensílio para que a gente possa facilitar a vida, ó, na hora de fazer as receitas, tá? E aí vamos colocar de uma vez todos aqueles ingredientes que nós misturamos. Deixa eu mexer agora com o fouet não, pão duro, para poder ficar mais fácil. E vamos ainda misturando aos poucos a farinha de trigo. Essa é a parte que demora mais um pouquinho, então a gente vai misturando para dar a consistência que a gente precisa. Já vou colocar também de uma vez o fermento em pó
Aí já colocando um pouquinho de sal, porque eu já coloquei farinha, né? Já coloquei fermento. Eu gosto sempre de ir colocando assim aos pouquinhos. Ó, ainda vai precisar de mais farinha. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar a consistência dessa massa. Sempre, ó. Nunca coloque tudo junto, senão pode dar problema. Sabe por quê? Vai muito, principalmente do tamanho dos ovos que você vai usar, né? O ovo não tem uma padronização. Então, e para a gente falar em gramas, aí você teria que bater, né? E pesar. Então, como aqui a nossa receita, a gente sempre busca facilitar a sua vida, então a gente vai sempre pesando, colocando assim aos pouquinhos, tá vendo? Então só fique com bastante atenção, às vezes os ovos são grandes demais ou às vezes são bem pequenininhos, você vai ter que colocar menos ou mais farinha de trigo. E pronto, nossa massa já está, ó. Nós não vamos sovar, então a gente já vai colocar toda aqui na nossa forma. É pão bolo, porque a gente não usa o fermento biológico, a gente usa o fermento em pó. E agora é só ajustar aqui na forma, ó. E prontinho. Quanto tempo de forno, Diva? 35 minutos, tá? Vai depender do seu forno em casa. Vamos botar entre 30 e 40. Na hora que ele estiver bem douradinho e já bem crescido, vai com o palitinho, ver se ele sai todo seco e pronto. Seu pão bolo de sardinha com azeitonas pretas já está do jeito. Vai sair daí? Não, né? Vai esperar a receita. Então daqui a pouquinho a gente está de volta.